Olá, gente! Agora vamos dar início à apresentação do nosso artigo, que tem como tema a educação cultural, contribuições para a prática docente nas escolas do campo. Tivemos como orientadora Maria Joselma do Nascimento Franco e os estudantes são Luan Ferreira da Silva, Maria Elvira de Almeida Mota, Maria Luísa Alves de Aguiar e Vinícius José da Silva. Tivemos como objeto de estudo a educação cultural e sua contribuição para a prática docente nas escolas do campo. Já a nossa problemática é de que forma a educação cultural contribui para a prática docente na escola do campo. A partir dessa problemática, pressupomos que o contato, a observação e a visibilidade de uma cultura por parte do docente muito contribui para a sua prática quanto profissional e formação quanto indivíduo, além de muito contribuir para a formação acadêmica e identitária de seus estudantes. O objetivo geral foi compreender de que modo a educação cultural contribui para a prática docente nas escolas do campo, e os objetivos específicos foram apresentar a conceituação da educação cultural e da educação do campo, analisar as contribuições da educação cultural para as práticas docentes na escola do campo e identificar os desafios que se apresentam na prática docente em articulação à educação cultural. Iniciamos nossa fundamentação teórica com a educação cultural, com os autores Teixeira Coelho, de 1997, com o verbete da palavra cultura, presente no Dicionário Político da Cultura, e a autora Maria Vera Candor, de 2003, que vai estabelecer a relação entre cultura e o ambiente da escola. Também nos utilizamos de Kahneman nos anos 2000 e sua análise nos currículos nacionais e sua articulação com a educação cultural. Em prática docente, nos utilizamos de Maria Júlia de Mello, e na sua apresentação sobre diferenças entre prática pedagógica e docente, e Maria do Céu Roldão, na sua redefinição de prática docente para ação de ensinar. Já na educação do campo, nós utilizamos Roseli Salete Caldarte, de 2008 e 2012. Né? Então, a princípio, discutimos o nascimento da educação do campo, que foi a partir da luta diária do povo do campo contra o capitalismo, que sujeita o espaço do campo ao lucro. Né? E uma segunda abordagem foi o porquê de tanta discriminação. E evidenciamos que foi a partir do medo das pessoas que ocupam a pirâmide hierárquica de poder, com seu medo da perda de seus cargos de prestígio. A nossa metodologia é fundamentada a partir de Richardson, 1999, tem uma abordagem qualitativa, foi feita uma pesquisa bibliográfica, a apresentação é de cunho descritivo e para dados nós utilizamos formulários. Agora, daremos início aos nossos resultados e discussões que tivemos logo no início a cultura como aporte da prática docente do campo. Utilizamos Silva para evidenciar a importância da cultura e a arte, certo? Em uma segunda abordagem, nós tivemos em vista os profissionais que atuam e atuaram no campo e lecionam todos e todas em turmas multisseriadas, né? Então, questionamos se esses professores e essas professoras tinham formação na área educacional do campo, né? E dentre os 5 entrevistados e entrevistadas, apenas um tinha, de fato, uma especialização no campo, né? O que concluímos que essa realidade torna-se preocupante, porque é muito importante que esse professor e essa professora tenham propriedade naquilo, né, naquela área que estão lecionando, porque é necessário que abarquem a pluralidade cultural dos estudantes do campo. Nós também voltamos a análise para os projetos multiculturais que são desenvolvidos nessas escolas. Então, primeiro a gente observou a ausência desses projetos. Dos 5 professores entrevistados, só 2 relataram a presença de projetos multiculturais. E a qualidade desses projetos ela está distante do que se espera da educação multicultural, já que pela resposta dos professores foi identificado que eles trazem somente aproximação. Então, esses projetos são de suma importância, já que Kahneman Moreira define que os projetos multiculturais para a formação das identidades docentes e discentes em sociedades multiculturais e excludentes precisa se beneficiar desses que visem favorecer a construção de uma sociedade mais democrática e mais plural.
Dando seguimento a isso, nós procuramos identificar alguns dos desafios de uma prática docente multicultural. A partir do argumento de Kandor, de 2002, que diz que as salas de aulas deveriam ser espaços para que vivências que têm uma dimensão antropológica, política ou cultural sejam objeto de um conhecimento sistematizado, sendo questionadas e trabalhadas. Isso quer dizer que esses aspectos eles não podem ser trabalhados de forma superficial ou deixados de lado. No questionamento que fizemos, não identificamos essa sistematização proposta por Kandor, apenas uma mudança na prática docente em relação à discriminação e etc. Por fim, nossas considerações são de que, partindo do pressuposto que a articulação com cultura contribui para a prática docente e para a formação do indivíduo professorado, né? E percebemos nas nossas coletas de dados que existe essa preocupação do docente em adequar a prática deles à cultura e ao contexto do campo, mas existe déficit em políticas e currículos direcionados a esse espaço. Então, a conclusão é de que essas políticas devem ser reformadas a fim de suprir a necessidade cultural do campo e auxiliarem o docente para que essas atitudes sejam feitas além do professorado, então em níveis estruturais maiores. As nossas referências